Boa noite, vamos apresentar aqui o conteúdo da aula de hoje, referente ao autor institucionalista John Commons, tá? Na aula passada eu fiz a apresentação e nós apresentamos, disponibilizamos uma atividade referente a Veblen, né? Agora nós, dando prosseguimento à abordagem do institucionalismo original, vamos fazer uma descrição a respeito do pensamento do autor John Commons. Tá? Esse autor institucionalista da escola norte-americana, ele vai desenvolver uma abordagem que tem grande influência no que depois foi denominado de nova economia institucional, né? Os autores da nova economia institucional, como o Oliver Williamson, Douglas North, entre outros, eles apontam a influência de Commons como um autor relevante, né, para a sua produção e com influência na perspectiva do desenvolvimento da nova economia institucional. Apesar que Commons ele vai desenvolver uma perspectiva dentro da visão da economia institucional, né? E dessa forma caracterizando seu pensamento como referente, né, ao pensamento institucionalista do início do século XX pela visão do institucionalismo original e não da nova economia institucional. Bom, para fazer essa apresentação, eu estou trabalhando aqui com um texto do Sebastião Guedes, Revista de Economia Política, né, que vai tratar, né, da perspectiva da lei e da ordem econômica de acordo com John Commons. Eu destaquei alguns textos aí alguns trechos, né, desse texto que são importantes aí para vocês. O primeiro aspecto essencial, né, é que Commons, como um autor dessa vertente do pensamento econômico institucionalista, ele vai desenvolver uma abordagem que entende a ação coletiva, né, da ação social, né, coletiva dos seres humanos, dentro de uma perspectiva orientada, né, pela visão de que a sociedade, as instituições determinam ou estabelecem padrões, né, mentais, padrões morais aos quais os agentes econômicos estão organizados, né? Então, aqui essa citação vai deixar bem clara essa ideia. Ó. Essas teorias, ele está tratando aqui da teoria clássica e neoclássica. Essas teorias de liberdade e racionalidade realizaram resultados extraordinários ao derrubarem as monarquias absolutistas, ou seja, a visão clássica, Adam Smith, David Ricardo e assim por diante, se desenvolveram no período pós-absolutismo. Aboliram a escravidão e estabeleceram a educação universal, mas isso aconteceu não porque elas fossem historicamente verdadeiras, ou seja, a defesa que elas fazem de um homem, de um ser humano plenamente é, racional e portador de comportamentos de alto interesse e de desenvolvimento de ações baseadas em uma avaliação individualista, ou seja, partindo do individualismo metodológico, de que os indivíduos autonomamente tomam decisões individuais que coletivamente vão gerar consequências sociais, essa perspectiva, de acordo com Commons, é incorreta.
Ao contrário, o que essas abordagens desenvolveram foi porque elas estabeleceram ideais de futuro. Historicamente, é mais preciso dizer que o grosso da humanidade viveu em estado de servidão e que a liberdade veio gradualmente substituir esse estado. E historicamente é mais adequado dizer, como Malthus, que o homem é originalmente um ser de paixão e estupidez, para que a liberdade e a razão são uma questão de lenta evolução do caráter moral e da disciplina imposta pelo governo. Ou seja, ele está dizendo que o ideal liberal, né, a abordagem, o pensamento liberal, ele constituiu um homem com uma nova perspectiva de sociabilidade. Tá? Em tese é isso. Não que o liberalismo ele indica como os seres humanos são. Pelo contrário, ele teria criado um ambiente em que a sociabilidade liberal foi possível de se estabelecer. Né? Então, a ideia de que os seres humanos eles são constituídos de uma sociabilização que os molda, que os determina, né, dentro das suas ações, né? Ou seja, da forma, o comportamento humano ele é sociabilizado, ele é internalizado a partir da sociedade, e não o inverso. Né? Os indivíduos através das suas decisões individuais que determinam a forma de sociabilização. Então, essa perspectiva do Commons indica a forma como ele vai fazer o encaminhamento da sua teoria, né? Ou seja, a visão de que os, os agentes econômicos estão eles desenvolvem transações, né? Esse conceito de transação é essencial, e essas transações são as relações jurídicas e jurídicas quando formalizadas, ou habituais e culturais quando informais, que determinam a forma de interação dos agentes, né, gerando certas resultantes. Então, essa citação aqui também é importante. Embora os economistas comecem com a mercadoria, um sentimento individual para com ela, a corte judicial começa com a transação. Então, a questão, a importância das instituições jurídicas, né? Ou seja, as transações não são simplesmente a relação de troca no mercado. A relação de troca no mercado, ela é a resultante de um processo institucional chamado transação, que estabelece direitos e deveres. Né? Sua unidade última de investigação não é um indivíduo, mas dois ou mais indivíduos, reclamante e réu, em dois extremos de uma ou mais transações. Mercadorias e sentimentos estão certamente subentendidos em todas as transações. Né? Então, os bens, as perspectivas emocionais, né, psicológicas, elas têm participação nessas transações, mas elas têm uma participação subliminar, né, e não objetiva. Objetivamente, o que está sendo realizado são trocas de direitos. Contudo, elas são apenas os preliminares, o acompanhamento, o efeito das transações. A transação é composta de duas ou mais vontades, dando, tomando, persuadindo, coagindo, defraudando, comandando, obedecendo, competindo, governando em um mundo de escassez, mecanismos e regras de conduta. A corte, né, o judiciário, lida com a vontade em ação. Como a moderna física ou química, sua unidade última não é o átomo, mas um elétron, sempre em movimento, não um indivíduo, mas dois ou mais indivíduos em ação. Ela nunca os captura senão em movimento. Seu movimento é uma transação. Então, o conceito de transação para Commons ele é essencial, porque a transação ela identifica
as relações econômicas a partir, né, como aqui coloca, a relação dos direitos de propriedade sobre os objetos, né? Então, quando a economia clássica e neoclássica referencia, né, cita as transações sob uma ótica de trocas no mercado como algo natural, práticas naturais no mercado, isso é uma simplificação de um processo muito mais complexo e que não é, estabelecido fortuitamente, né, ao acaso. Isso aí é resultado de um conjunto institucional de regras e direitos que estabelecem a forma como essas trocas são realizadas através de transações, né? Então, vista de uma perspectiva interna, toda transação apresenta dimensões de oportunidade, ou seja, possíveis alternativas de escolha aberta aos agentes, e de poder, entendido como grau de persuasão e coerção que o agente pode exercer dentro dos limites colocados pelas alternativas. Então, toda transação ela estabelece uma oportunidade, adquirir um bem dentro de certas condicionantes ou não, né? E por outro lado, estabelece um exercício de poder, de obrigatoriedade frente a certas condicionantes, né? Então, se foi realizada uma transação, há direitos e há deveres. De outro lado, cada transação é de um ponto de vista individual e o mesmo ponto no tempo, um desempenho, ou seja, uma ação eficiente no mercado, né? No sistema de mercado, uma abstenção e uma renúncia, né? Então, quando há uma transação, se realiza um desempenho, a aquisição de um bem, a, a, a ação de desenvolvimento de uma determinada atividade, né? Toda transação ela está relacionada com determinado desempenho, ou seja, a ação física, mecânica necessária para aquela transação se transformar em realidade, né? Mas ela é ao mesmo tempo uma abstenção, ou seja, quando eu opto por realizar uma transação, eu me abstenho de certos comportamentos e me torno obrigado, né, a função de poder me estabelece certas condicionantes que eu devo seguir, né? E uma renúncia. Eu realizo essa transação, eu vou deixar de realizar outras, né? Então, quando nós no mercado realizamos, né, uma transação econômica, de certa forma essas propriedades da transação estão se realizando, né? Essa, essa figura aqui coloca isso, né? Então, uma determinada, as dimensões internas da transação, A e B. Então, há uma relação entre dois, dois agentes, né? Na medida que essa ação, essa transação se realiza, o desempenho A e D é o desempenho, é o que é realizado. A e D, adquiriu-se um imóvel, por exemplo, né? Mas poderia-se ter feito uma transação distinta, né? Ou seja, se realizou um financiamento para aquisição de um imóvel. Então, essa transação está contida no espaço entre A e D. Foi o indivíduo A realizou a aquisição desse imóvel de acordo com o financiamento, tá? A abstenção é de D a B, na medida que a realização dessa transação se deixa de realizar outros tipos
de o indivíduo deixa, né, abstém de realizar outros tipos de transação, né? Por exemplo, a aquisição do imóvel via à vista, né, com o valor integral. E a renúncia é de A a C. Então, todo esse espaço seria se adquirir um imóvel, há uma renúncia de se adquirir outros tipos de ativos, né? Toda transação tem essa relação, uma relação de desempenho, o que é feito, o que é contratado, né? De abstenção, o que essa transação estabelece de regras, né? De critérios que devem ser seguidos e que geram uma abstenção do indivíduo a certos comportamentos, né? E de renúncia, ou seja, como se fosse um custo de oportunidade que existe em função da realização dessa transação, ao invés de outros tipos de transação, né? Outro conceito é toda ação coletiva, né? Ou seja, a ação social, ela nunca é individual, ela é coletiva dentro de um espaço de sociabilidade chamado going concern. O going concern significa um espaço de ação coletiva, pode ser a família, a escola, a empresa, o governo, o sindicato, a igreja, não importa qual seja o espaço de interação social. Cada espaço, cada going concern, significa que certos critérios de ação coletiva, certas regras de operação da ação coletiva são seguidas, são desenvolvidas, né? Então, a ação coletiva na família é distinta da ação coletiva no sindicato, né? Ou seja, quando olhamos a questão objetivamente, sem viés subjetivos dos nossos hábitos e prazeres individuais, percebemos que a verdadeira unidade da teoria econômica não é o indivíduo, mas uma going concern, composta de indivíduos em suas várias transações de principal e agente, ou seja, relações de poder, né? De quem comanda e de quem obedece, superior e inferior, empregador e empregado, vendedor e cliente, credor e devedor, fiador e afiançado, patrocinador e beneficiado. Ou seja, a análise econômica não é, ao contrário do que é defendido pela abordagem neoclássica, não é uma abordagem de entendimento do comportamento individual, mas sim deve ser o entendimento, o estudo das relações sociais que se estabelecem dentro da ação coletiva de um determinado grupo de interação social, ou seja, de um going concern. Esses parâmetros, né, que regem a ação coletiva, ou seja, a ação em grupo, determina como essas transações vão ser realizadas, ou seja, determina como o empregador vai lidar com o seu empregado, o vendedor com o cliente, assim por diante. Ou seja, como as transações vão ser desenvolvidas, né? Então, isso vai determinar um conceito bastante relevante aí de commons, do que seriam as instituições, tá? Então, de acordo com Commons, a definição de instituições é entendida como uma ação coletiva no controle, na liberação e na expansão do comportamento individual, instituída pelas práticas costumeiras socialmente selecionadas. Então, o que seriam as instituições? Seriam os mecanismos, né, de ação coletiva que permitem que os grupos sociais tenham a capacidade de coordenar o comportamento individual
a partir de certos critérios de controle, ou seja, do que vai ser impedido, restringido a ser realizado em termos de comportamento, de liberação do que é permitido que seja realizado em termos de comportamento, e a partir da coordenação gerada pelo controle e pela liberação, isso garante a expansão do comportamento individual. Como é que se dá essa expansão? Através da organização, da coordenação da ação coletiva. Então, um exemplo concreto, imagine-se aí as leis de trânsito, né? As leis de trânsito, as regras do trânsito, estabelecem restrições à forma como nós vamos nos portar no, por exemplo, dirigindo o automóvel, né? A velocidade máxima, as regras de ultrapassagem, né? As sinalizações. Então, isso controla, estabelece controle sobre a nossa, o nosso, a forma como nós vamos trafegar, né? Por outro lado, também oferece liberação, ou seja, você pode trafegar numa via até 60 quilômetros por hora. Isso é uma possibilidade que lhe permite, né, uma decisão de escolha, né? Quais os trajetos que vão ser utilizados. Só que na medida que você tem esse controle, você tem essa liberação de certas práticas comportamentais, quando isso se socializa, isso gera uma expansão do comportamento individual, ou seja, na medida que o tráfego é organizado, ele é regrado, ele vai permitir que haja uma coordenação entre os indivíduos de forma que se torna mais o tráfego se torne mais eficiente, né? Se torne mais apto aos indivíduos trafegarem de forma segura, né? E de forma a conseguir e alcançar os seus destinos finais, né? Então, esse é um exemplo interessante de entender isso, ou seja, as instituições não são um aspecto restritivo, elas são um aspecto de controle, mas o objetivo final não é restringir a ação individual, é sim, através dessa coordenação, essa restrição e essa liberação permite uma coordenação social que gera uma expansão da capacidade dos indivíduos de alcançar certos objetivos, né? Uma empresa estabelece regras para os funcionários, estabelece também oportunidades, né? Espaços para os funcionários desenvolverem certas atividades. Havendo essa coordenação no ambiente de trabalho, se alcançam objetivos de produção que, se não houvesse essa coordenação, não seriam possíveis. Ou seja, em sua opinião, Gons, né, esse autor, diz que, em sua opinião, na opinião de Commons, os fenômenos sociais são, em grande medida, o resultado da ação coletiva deliberada, não do autointeresse. Ou seja, os agentes, os indivíduos, nesses grupos sociais, eles desenvolvem comportamentos a partir de uma ação coletiva que os induz a isso. Não do autointeresse individual, da seleção artificial, e não da natural, das convenções humanas em evolução, e não da natureza. Ou seja, da seleção artificial, ou seja, o mundo social, sociabilizado, não é um mundo natural, ele é um mundo construído, construído a partir das instituições. E aí, a última sessão do trabalho vai discutir a relação entre economia e direito de acordo com o Commons, né? Então, ao contrário do que normalmente a economia estabelece como direito, o,
a base jurídica da sociedade como uma um aspecto externo à economia, Commons vai considerar que é uma relação entre eles, né? Então, tanto a economia quanto o direito tratam dos problemas de escassez, de futuridade, ou seja, de tentar se estabelecer previsibilidade para o futuro, de costumes, né, hábitos culturais, né, de soberania, ou seja, da relação de regramentos do Estado sobre os agentes, os cidadãos, né? O que a economia possui, que o direito não possui, é uma avaliação de eficiência, né? Mas há muito mais pontos de tangência, de relação, do que de distanciamento. Ou seja, Comus compreendia o papel da lei como um ancorador que antecipava e, em certa medida, assegurava aos agentes o que a coletividade entendia como comportamento esperado e adequado no futuro. Nesse sentido, nas palavras do autor, as leis são expectativas previsíveis. Então, as leis não são simplesmente uma restrição ao comportamento humano. As leis, né, os regramentos jurídicos, eles geram previsibilidade, né, permitem que o comportamento humano seja previsível. E com isso, certas transações, né, as transações econômicas podem ser realizadas. Em síntese, para Comus, a ação coletiva, por exemplo, na forma moderna do Estado, ou seja, o Estado é um tipo de going concern, ou seja, uma forma de grupo, né, de agrupamento, né, de relações sociais, diz respeito a sujeitos carregados de propósitos variados que necessitam relacionar-se, daí as transações, sob regras básicas comuns, para fazer valer os seus propósitos, né? Então, o Estado, a visão de que o Estado ele restringe a ação dos mercados, na verdade, de acordo com Comus, é o inverso, ou seja, o Estado, através das instituições, garante que os mercados existam, né? E aí ele vai apresentar aqui várias situações do que ele chama de seleção artificial na institucionalização de novas formas de riqueza, ou seja, o próprio processo jurídico, ele, ao longo do tempo, desenvolve jurisprudências que se transformam de acordo com as necessidades, né, as percepções existentes e as exigências do sistema de produção no que é considerado razoável em termos jurídicos, né? Então, ele vai dar exemplos de situações que, dependendo do período histórico em que uma causa foi analisada, a interpretação jurídica ela vai se transformando, porque o próprio sistema econômico vai desenvolvendo dentro do sistema capitalista certas demandas em termos de condições de operação, né, que virão se transformar em certos princípios para as transações, né? Então, ele apresenta aqui alguns casos. Ou seja, os exemplos comentados revelam o papel crucial das instituições, o judiciário, o seu modo de operação, no caso, na criação e legitimação de formas de riqueza inovadoras, realizando a seleção artificial. Por que artificial? Porque isso aí não é um processo de uma lei natural, imutável, que se sobreponha ao comportamento dos agentes, né, dos indivíduos no mercado. Pelo contrário, isso é um processo social que se reflete em certas percepções, hábitos comportamentais que são socializados e se transformam em jurisprudências. Ou seja, é um processo de sociabilização artificial criada pela sociedade.
das práticas sociais conflitantes, ou seja, oriunda das práticas sociais conflitantes, ou seja, das causas, né, que se transformam em processos, e acreditadas como mais adequadas às relações ordeiras de uma transação. Eles também capturam a natureza de dupla mão na determinação da lei e da ação do Estado. De um lado, sua origem nos costumes, ou seja, os costumes, os hábitos geram costumes, esses costumes se transformam em leis. Mas, por outro lado, e de outro, na ampliação desse pelo Estado. Mas, por outro lado, a ação coletiva através da, dos instrumentos do Estado irão se transformar também em mudança de costumes e de hábitos. Né? Então, é um caminho de mão dupla. Então, essas ideias essenciais aí do pensamento de Commons, né? A atividade já está disponível e qualquer dúvida aí que vocês tenham, entre em contato aí pelo grupo de WhatsApp, tá ok? Então, uma boa noite e até a próxima.